Salve, muito boa noite. Nós estamos mais uma vez aqui no Frente a Frente, neste dia pós-feriado, né? E também pós-problemas. Hoje foi um dia de recuperação, ainda não está normal. Não é normal caminhão andar escoltado pela polícia nas rodovias federais e caminhões-tanques saírem das distribuidoras com policial à frente, policial atrás, isso não é normalidade. Também há muita fila em todo o país, principalmente aqui no Distrito Federal. Os ônibus aqui já andam normalmente há 3 dias, né? Mas hoje a gente sente claramente que há uma recuperação. Foi preciso o governo lançar o SOS Caminhoneiro. É que as retenções estavam agredindo os caminhoneiros que queriam voltar ao trabalho. Mas a gente já sente ali que o movimento acabou mesmo e deixou muitas lições. O Frente a Frente de hoje vai discutir exatamente a energia. Nós estamos aqui com o deputado Isalci Lucas, do PSDB, é o presidente do PSDB daqui do Distrito Federal, deputado federal há 2 mandatos, uma pessoa que é muito ligada nessa área de ciência e tecnologia. É o presidente da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, Inovação e Pesquisa. Deputado Isalci, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Rede Vida e foi bom o senhor ter vindo aqui nesta conversa boa com os nossos telespectadores. Eu que agradeço, né, mais uma vez estar aqui no seu programa importante, para a gente também debater um pouco, né, essa questão que aflige hoje todo mundo, né? A população está sentindo o peso e as consequências dessa greve, dessa paralisação, vamos dizer assim, dos caminhoneiros, que tem um lado bom, né? Precisamos tomar providências preventivas e não só curativas, depois que a coisa já aconteceu. Acho que o governo falhou um pouco nisso, mas precisamos também discutir a questão da malha, né? Essa questão rodoviária exclusiva praticamente, isso prejudica muito, né? A gente fica muito na mão exatamente dessa incerteza dos combustíveis, dos caminhoneiros. A gente tinha que investir mais na área de ferrovia, né? Hidrovia, que faz parte de uma política que já não acontece há algum tempo. Pois é, o Frente a Frente é uma mesa redonda, uma conversa aberta e franca. A minha colega Denise Rotenburg, ela não pôde estar aqui hoje, está viajando, uma licença merecida. Está aqui comigo hoje nessa conversa com o deputado Isalci Lucas, o Donizete Tokarski. É um nome meio complicado, é isso mesmo, né? Acertei, né? É, exato, Donizete Tokarski. Boa noite, José Maria. O Donizete é da Ubrabil. É uma proposta nova de combustível verde, ou seja, não poluente, ou polui menos, né? E renovável, né, Donizete? Obrigado por sua presença aqui no Frente a Frente. Obrigado pela oportunidade. Nesse momento que nós estamos vivendo, uma situação que toda a população está questionando sobre custos, nós temos uma proposta para baratear o custo dos combustíveis no Brasil. E esse combustível é um combustível, como você disse, verde, renovável, produzido no país, produzido em todas as regiões do país, que é o biodiesel. Então, o biodiesel está pronto. Já utilizamos no Brasil todo 10% de biodiesel no diesel. Então, já é um produto que está já no tanque de todo caminhoneiro. Porém, nós precisamos de discutir mais sobre isso. Que combustível que nós queremos para daqui 5, 10, 15, 20 anos? Então, a nossa proposta é a gente discutir o biodiesel. Pois é, deputado Isalci, eu falei aqui num programa anterior, na segunda-feira, né, o Vida Plena, de que o carro é a coisa mais antiga do mundo. Eu não conheço nada mais antigo do que carro. Carro até hoje fura pneu, mata gente, gasta combustível. Tem limpador de para-brisa, que é aquele rodinho metido à besta. Quer dizer, não mudou nada. Se você desenterrar um motorista lá do início do século passado, ele pega um carro e dirige, porque tem freio, embreagem, acelerador, volante. Um ser humano dirige um carro. O ser humano dirige um ônibus com 60, 80 pessoas. Quer dizer, uma coisa muito perigosa para deixar nas mãos de um humano. Pois bem, o senhor, como presidente da Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia, o senhor não vislumbra nenhuma mudança nisso, não? Pelo menos não furar pneu ou não gastar combustível, né? Não, já existe, né, uma série de inovações, que há também outros interesses, né? O mercado é uma coisa complicada, né? Você tem um carro elétrico, você tem já carro, né, dirigível tecnologicamente, sem a presença do motorista, tudo isso já existe. Né? Agora, tem que ter uma produção de escala, né? Porque o que está acontecendo hoje? Primeiro,
nós sofremos muito aqui com a falta de investimento, né? Mesmo falando em rodovias, né, no transporte rodoviário, você vê que grande parte das rodovias ainda tem, não é, cheio de buraco, não tem manutenção e tal. E abandonamos há alguns anos a questão da malha ferroviária, que é o que realmente beneficia muito a questão de transporte de mercadoria, né? Nós temos aí grandes produções de soja, milho, etc., e que depende da rodoviária, do transporte rodoviário. E que tem como elemento o diesel, né? Essa crise agora, né, a gente deu para perceber, por exemplo, a Petrobras, depois de destruída, né, porque tem que lembrar sempre que ela foi destruída completamente pela corrupção e pela intromissão indevida, né, com relação aos preços. Mas também não dá para ser consertar da noite para o dia e querer colocar, né, os reajustes de acordo com a variação do dólar, né, porque você vê nesses últimos 15 dias foram 11 aumentos, não dá para você ter 11 aumentos em 15 dias, você tem que ter previsibilidade, não dá para você, porque se desse para repassar, não repassa, você não consegue repassar isso no preço das mercadorias. Então, a gente tem que ter um pouco de equilíbrio. Por exemplo, o governo, primeiro, ele tinha que ter monitorado isso, né? Por exemplo, os caminhoneiros estavam pagando para trabalhar, porque basicamente o custo hoje do transporte é basicamente o diesel e a manutenção do carro, não sobra nada para o caminhoneiro. E aí vem a taxação, a parte tributária é triste, né? Nós, imediatamente, na quarta-feira passada, nós aprovamos, pegamos uma medida provisória que estava tramitando, a medida da reoneração da folha, colocamos uma emenda para isentar do PIS, COFINS e da CID lá. Apesar de ter sido um jabuti, vamos dizer assim, na lei, nós aprovamos, o Senado confirmou agora também, mas isso é muito pouco ainda, né? Você pega a carga tributária estadual, você tem estados como o Ceará, como Goiás, é 31% de ICMS da gasolina, Brasília é 28%, mas no diesel, aqui é 15%, mas o ICMS... Então, a tributação é muito... O menor é 12%, eu acho, vai de 12 a 30%. O menor é 12%, né, do diesel. Então, a gente precisa também equilibrar isso, né, porque... Mas o senhor defende uma alíquota única? Não, eu defendo realmente que haja o mínimo possível de tributação, principalmente com questão do diesel, porque o diesel afeta diretamente o transporte de mercadoria. Então, você vê, transporte, água, medicamento, né, são coisas básicas. Você viu quanto é que foi o tomate, a batatinha, as coisas subiram, né? Diesel e biodiesel. Diesel e biodiesel. Agora, essa proposta nossa do tributado biodiesel... igual. Não, o biodiesel, por exemplo, vou dar uma situação. Aqui no Distrito Federal, né, o diesel é isento para o transporte coletivo e o biodiesel ainda não é isento. E é misturado. Então, quando você compra o S10, está isento porque ele está como combustível da mistura. Agora, se eu aumentar a mistura para 20%, ou seja, esses 10% ainda não estão isentos. Então, isso é uma demanda que nós apresentamos ao governo do Distrito Federal e acreditamos que em poucos dias a gente vai ter uma solução sobre isso também. No caso do biodiesel, é a mesma coisa do álcool. Hoje, quer dizer, a Petrobras tem um monopólio, ela pega dos produtores o álcool e depois repassa para a distribuidora, que é o caso do biodiesel, a mesma coisa. Então, uma das propostas também é que seja vendido direto para o distribuidor, não tem que passar pela Petrobras. Para quê? Né? Então, vai direto, tanto o biodiesel quanto o álcool, passar direto diminui custo. Né? Então, você tem que diminuir o máximo possível, então, principalmente o diesel, que realmente afeta os preços e, consequentemente, a inflação. Olha, só para explicar aqui, o biodiesel, ele pode muito bem ser usado puro e abastecer um caminhão, e ele é feito de soja ou qualquer oleaginosa, né? Aí também gordura animal, Gorduras animais, exatamente. Inclusive esses restos de gordura, né? Tudo. Óleos residuais. Mas eu gostaria de... Assim, a comparação que o deputado Isalci fez é muito boa. O biodiesel é para o diesel o que é o álcool, né? O pró-álcool para a gasolina. Só que nós somos o irmão mais novo. Nós estamos há apenas 10 anos, né, no mercado. E o etanol já tem quase 40 anos no mercado já. Política mais antiga. Então, Donizete, você representa a categoria
do biodiesel em todos os segmentos, né? Exato. A Ubrabio, que é a entidade que eu dirijo hoje, ela representa produtores de biodiesel, produtores de insumos, que são utilizados para a fabricação, produtores de equipamentos, né? Produtores de tecnologia, produtores associados a essa cadeia e consumidores. Nós temos, por exemplo, a Gol, que é um consumidor de bioquerosene, que é um outro produto que nós vamos falar sobre isso mais à frente. Nós temos a Boeing, que é uma produtora de equipamentos internacional, que é associada ao Ubrabio. Desculpa. Então, nós temos que ter uma leitura sobre essa questão de energia muito mais ampla. E o biodiesel, ele tem uma necessidade de se discutir e conversar muito, porque ele influencia outras cadeias produtivas no Brasil. Por exemplo, a soja, quando ela entra no mercado para a produção de biodiesel, ninguém planta soja para produzir biodiesel. Planta-se soja para produzir o farelo, que é o principal produto da soja. Então, não é óleo de soja, é farelo mesmo. É o farelo que é que é utilizado. Alimentação tanto de humanos como de animais. Exatamente. Né? Então, o que nós temos? Nós temos praticamente um subproduto. O subproduto da soja, que é o óleo, que é utilizado para a produção de biodiesel. Ninguém vai consumir mais óleo de soja na alimentação. O inverso, a população cada vez mais está utilizando menos gordura na sua alimentação. Né? Então, nós temos um produto nacional, produzido com tecnologia já de ponta no Brasil, com controle de qualidade extremamente assegurado pela ANP. Hoje, o combustível mais vigiado, vamos chamar assim, mais fiscalizado pela ANP, mais controlado pela ANP, é o biodiesel. Nós temos diversos parâmetros que são analisados muito mais do que, por exemplo, o biodiesel produzido nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá. Então, é um produto de excelência hoje. Se é um produto de excelência e já é um produto mais barato do que o diesel, na maior parte das regiões do país, porque ele está em todas as regiões, né? Nós temos produtores de biodiesel, norte, nordeste, sul, centro-oeste, sudeste, principalmente no interior. Aonde no interior? Onde tem a matéria-prima. E quem que utiliza, teoricamente, também o combustível? Aonde tem a zona de produção. Mas veja só, descompasso, deputado e Zé. Enquanto um trator está no Mato Grosso produzindo soja, que pode fabricar biodiesel, 90% do combustível dele, que é o diesel fóssil, é de outro canto, não é do Mato Grosso. Ou vem do litoral do Brasil, ou vem de outros países. O Brasil deve importar esse ano 17 bilhões de litros de diesel fóssil. Enquanto isso, as indústrias de biodiesel amargaram, em 2017, 50% de ociosidade. Então, é esse descompasso que nós temos que equilibrar. Deputado Isalci, por que é tão difícil discutir políticas públicas, definição de futuro no Congresso Nacional, né? Por que lá é tão emperrado esse tipo de debate? Mas na prática, isso é muito mais uma política federal do Executivo do que do Legislativo. O Legislativo aprova a legislação sem nenhuma dificuldade. Agora, tem que ter uma política nacional. O problema nosso é isso. O Brasil falta um projeto de nação. O que nós queremos para o Brasil? Né? Qual é a nossa prioridade? Aqui, cada ministério é como se fosse um governo diferente. A educação não fala com a cultura, a cultura fala com o esporte, a ciência e tecnologia não fala com a educação. Então, está toda desconectada. O que a gente precisa é ter um projeto de nação. E é o seguinte, é o que ele acabou de dizer. Né? Você pega o álcool, deve estar na faixa de 25%. 27,5%. 27,5% de... Mas abaixaram agora para 18%, por conta da crise. Por conta da crise. Né? Mas o álcool, você já coloca, a gasolina, você já adiciona o álcool, 27%, agora foi 18%, mas nessa faixa, até 27% já foi colocado. O biodiesel, que funciona, inclusive, só o biodiesel, puro, funciona, ele está sendo adicionado hoje a 10%. 10%. Poderia chegar, nem fazer pode chegar a 25%, pode chegar a 27%. Não precisa fazer conversão nos motores como álcool e gasolina? Não, nós temos aqui um exemplo que eu acabei de citar aqui em Brasília. Esses ônibus que rodam aqui pela esplanada dos ministérios estão utilizando 20% de mistura. Então já está pronto, a tecnologia está pronta. A ANP é que precisa colocar isso, né? E tem dificuldade, é só vontade de fazer. E até fazer uma defesa ao deputado aqui e ao Congresso Nacional. Nós temos duas legislações que são bastante importantes para esse segmento de biocombustíveis.
Uma delas específica por relação ao biodiesel, que aumenta a mistura em até 15% já. Então, o Congresso Nacional já autorizou o Executivo, que é o Conselho Nacional de Política Energética, a dizer o seguinte: até 15% vocês podem aumentar, não precisa de lei. E nós estamos no 10%. Tá? Por outro lado, o Congresso aprovou também rapidamente, este ano, a lei do RenovaBio, no final do ano passado, começo deste ano. O que é essa lei? Essa lei, ela permite o aumento de biocombustíveis na matriz energética brasileira, atribuindo um valor além da questão energética. Quando a gente compara um combustível fóssil com um biocombustível, e quando eu falo biocombustível, a gente tem o etanol, tem o biodiesel, tem o biometano e futuramente o bioquerosene, nós temos, além de um produto energético, nós temos diversas externalidades positivas associadas a isso, sem considerar o ponto de vista econômico e social, mas tem um ponto de vista ambiental. O Brasil assumiu o compromisso de reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Então, uma das formas de reduzir é o biodiesel, que reduz em 70% as emissões comparando com o diesel fóssil. O deputado Isalci Lucas é daqui do Distrito Federal, né? Deputado federal daqui do Distrito Federal, e ele é uma figura antenada. A base de toda a campanha dele, do trabalho dele na Câmara, é a educação, tanto que o símbolo dele é um lápis. Deputado, a gente viu aí nesse movimento aí, que eu não sei bem se é greve, se é lockout, o que é dos caminhoneiros, né? Que eu achava que Brasília não ia ser atingida tão fortemente, e foi, né? Houve perrengues aqui. Mas na prática também depende muito do gestor, né? Do governador, né? O governador também tem que estar atento a isso, né? Ele já poderia ter tomado medidas que não foram tomadas. Por exemplo, é inadmissível num movimento como esse você paralisar os atendimentos hospitalares, pô. Em aulas. Ou aulas, não tem lógica, né? O governo tinha que imediatamente, ou na justiça, né, conseguir um liminar para ter o abastecimento básico dos serviços básicos. Não é simplesmente meter um decreto e cancelar as aulas, cancelar o atendimento hospitalar, quer dizer, é uma coisa absurda. Então, isso depende muito de gestor. O que faltou no DF, e que não era para ter faltado nada disso... Não foi só combustível. Não foi só, faltou iniciativa. Faltou governo. Faltou governo, como sempre. Né? Nós estamos cheios de problemas para todo lado. Mas, e previsibilidade. Você tem que acompanhar essas coisas, né? São atitudes e ações importantíssimas. Você não pode deixar correr frouxo. E agora, inclusive, tomando um caráter diferente, populista, né? Porque nós já reduzimos, né, a carga tributária. Os estados também deveriam fazer a sua parte, não fizeram ainda, mas deveriam fazer. Aqui, inclusive, reduzir de 15 para 12, no caso do diesel, a gasolina de 28 para 25, pelo menos. Alguma coisa, dá alguma contrapartida. Um sacrifício, todo mundo tem que sacrificar, não é só o contribuinte. Agora, já foi autorizado, né, a dispensa do pedágio, né, terceiro eixo, terceiro eixo, né, já foi reservado 30% do transporte da Conab para os autônomos. Houve agora, evidente que o Temer deve vetar o que nós aprovamos, porque ele poderia fazer isso por decreto, né? Mas com certeza já está definida a questão do PIS, COFINS, da CID. Né? Redução do PIS, COFINS e ainda a redução que ele definiu de 10%. É a soma que dá ali 46 centavos, é isso aí. PIS, COFINS, CID. Agora, o que aconteceu em Brasília, aí é o seguinte, o que aconteceu aqui? Incrível isso, né? Na calada da noite, vamos dizer assim, no final de semana, a Petrobras aumenta o preço aqui do combustível em 4%. O que ele alegou? Exatamente isso. Como, no caso da gasolina, o álcool, né, houve a redução, como não teve transporte, diminuiu o álcool. Então, em vez de ser 27,5% ou 25%, baixou para 18%. Então, evidentemente, utilizando o álcool uma quantidade menor, aumentou o preço. Aí vocês já botaram um aumento em cima disso. Quer dizer, por quê? Porque não dá para você continuar fazendo aumentos todo dia, de acordo com o mercado, mas diário. Você tem que ter previsibilidade, pelo menos de mês em mês, ou de 2 em 2 meses, que você reajustar isso, né? Não dá para você querer recuperar a Petrobras da noite para o dia. Pois é, né? É isso que é governar, tomar decisões políticas, né? Se fosse uma coisa tão automática, era um programa de computador, um aplicativo e pronto.
não precisava de governador. Nós vamos agora a um pequeno intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta aqui no Frente a Frente.